Naquela noite de 1998, quando as nuvens pesadas ocultavam a lua e o vento cortava as árvores, como lâminas invisíveis, a expedição liderada pelo Dr. Alencar subiu até o Morro das Almas para investigar o que, até então, parecia apenas mais um caso de relatos populares exagerados. Mas antes mesmo de montarem os equipamentos, algo já estava errado. O ar parecia denso, pesado, como se cada respiração exigisse mais esforço do que deveria. As bússolas giravam sozinhas, incapazes de apontar para qualquer direção fixa, e o rádio emitia estática mesmo desligado. A equipe tentava manter o profissionalismo, mas era impossível ignorar a sensação de que o próprio ambiente observava cada passo, aguardando o momento certo para revelar algo que a ciência jamais desejaria encontrar. Era só o começo de uma noite que deixaria cicatrizes profundas em todos que ousaram permanecer ali. Quando o relógio marcou 21h37, os sensores instalados começaram a captar pulsos eletromagnéticos muito acima dos limites que qualquer aparelho convencional poderia registrar. A equipe ficou em silêncio absoluto, ouvindo os estalos dos equipamentos como se fossem batimentos cardíacos de uma criatura subterrânea. Vinícius, o técnico responsável pelas medições, relatou que sentia um formigamento subindo pelos braços. Algo semelhante a uma descarga elétrica leve, mas constante. Ninguém sabia explicar o motivo. Foi então que a primeira anomalia visual surgiu, uma coluna de ar tremulando no centro da clareira, como se alguém estivesse distorcendo a realidade com as mãos. A imagem parecia se expandir e contrair, oscilando em um ritmo que nenhum de nós conseguia compreender. Um murmúrio começou entre os pesquisadores. Não era medo. Ainda era a percepção de que algo desconhecido acabara de ser despertado. Esse las 10:14 la noite, a floresta inteira ficou em silêncio. Os insetos cessaram seus sons. Os galhos pararam de ranger. Até o vento pareceu congelar. Esse tipo de quietude nunca é natural. Ela sempre anuncia algo. E veio. Um clarão branco emergiu da distorção no ar, tão intenso que parecia cortar a noite em duas partes. A luz pulsava como um coração gigante, expandindo-se em ondas que atravessavam nossos corpos, causando náuseas e tonturas. Alguns pesquisadores caíram de joelhos, tentando recuperar a respiração. Alencar ordenou que ninguém se aproximasse, mas era tarde demais. A luz começou a projetar sombras impossíveis. Elas tinham forma humana, porém movimentos erráticos, como se estivessem tentando imitar o corpo de alguém sem nunca ter visto um humano de verdade. As sombras flutuavam, dobrando-se e contorcendo-se, aproximando-se com um ritmo lento e hipnótico, como predadores que sabem que suas presas não têm para onde fugir. Uma dessas figuras pairou diante de Vinícius, que imediatamente levou as mãos à cabeça, como se tentasse impedir algo de invadir sua mente. Ele começou a murmurar palavras desconexas, frases que não pertenciam a nenhum idioma conhecido, como se estivesse recitando algo que jamais fora destinado à nossa espécie. Os olhos dele lacrimejavam involuntariamente, e sua respiração se tornava cada vez mais curta. Alencar correu para ajudá-lo, mas ao tocá-lo, uma onda de energia atravessou os dois, lançando ambos ao chão. As sombras recuaram um pouco, mas não desapareceram. Elas nos observavam. Elas aprendiam. A distorção de luz então começou a se fechar, como se estivesse sugando as figuras de volta para algum lugar invisível. Porém, quando o brilho desapareceu por completo, Vinícius também havia desaparecido. Não havia pegadas, não havia arrastões, não havia qualquer sinal físico. Ele simplesmente deixou de existir naquele espaço. A equipe entrou em colapso emocional. Alguns gritavam o nome de Vinícius. Outros tentavam reiniciar os equipamentos, que haviam morrido completamente. As baterias estavam frias como gelo, drenadas até o fim. Ao tentarmos descer o morro, percebemos que a mata havia mudado. A trilha que seguíamos havia se fechado por galhos que não estavam lá antes, e o ar parecia cada vez mais espesso, como se resistisse às nossas passadas. De repente, olhos surgiram no escuro entre as árvores. Não olhos de animais comuns, mas pares de luzes circulares que piscavam
em um ritmo sincronizado com nossos batimentos cardíacos. A sensação era insuportável. As figuras sombrias começaram a se manifestar novamente entre os troncos, agora maiores, mais nítidas, como se tivessem aprendido a moldar melhor seus corpos. Aquilo não era um fenômeno natural. Era um contato que não deveria ter acontecido. O pânico se instaurou completamente quando percebemos que estávamos caminhando em círculos, sempre retornando à clareira onde tudo começou. Algo naquele morro estava nos prendendo. A cada tentativa de fuga, o ambiente parecia reorganizar-se, alterando a posição das árvores, mudando a direção dos sons, conduzindo-nos de volta ao epicentro da anomalia. O Dr. Alencar começou a mostrar sinais de confusão mental, murmurando que eles estavam falando com ele, que havia frases repetidas dentro da cabeça dele, pedindo para abrir a passagem. As sombras se aproximavam mais rápido, formando uma espécie de círculo ao nosso redor. A luz branca se acendeu novamente bem acima da clareira, agora expandindo como uma massa viva, respirando com intensidade crescente. O som que emanava dela era como milhares de vozes sussurrando simultaneamente. Uma frequência que fazia o estômago revirar e a visão embaçar. Não se sabe quanto tempo ficamos presos ali. Minutos, horas. A mente humana não consegue medir tempo quando a realidade está sendo dobrada diante de seus olhos. A luz começou a se dividir em várias pequenas esferas que se moviam ao nosso redor, como insetos luminosos tentando captar informações. Algumas chegaram tão perto que era possível sentir a vibração delas na pele, como se analisassem nossos corpos, explorando cada mínima reação biológica. Um dos pesquisadores, Antônio, tentou correr em direção à escuridão, mas assim que atravessou a linha das árvores, desapareceu. Não houve grito, não houve barulho, não houve resistência. Ele simplesmente se apagou, como se tivesse sido removido da própria existência. As esferas reagiram a isso com movimentos bruscos, quase curiosos, antes de retornarem ao círculo que formavam ao redor da equipe restante. Quando a madrugada finalmente começou a insinuar-se no horizonte, a luz central diminuiu de intensidade, e as sombras começaram a desvanecer-se, lentamente como fumaça, dissolvendo-se no ar. Um por um, os sons da floresta voltaram. Primeiro os grilos, depois as folhas ao vento, e por fim, o som distante de água escorrendo por entre as pedras. A equipe que restava estava destruída emocionalmente, mas viva. Ou pelo menos, parcialmente. Os sobreviventes foram encontrados 3 dias depois, vagando sem rumo, desidratados, incapazes de explicar o que havia acontecido. Todos apresentavam a mesma condição: lapsos de memória, tremores involuntários e a sensação constante de estarem sendo observados, mesmo em plena luz do dia. E quanto a Vinícius, Antônio e os outros que desapareceram, nunca foram encontrados. Nem um fio de roupa, nem um traço de DNA, nada. Como se jamais tivessem existido. Até hoje, o Morro das Almas permanece interditado. Moradores locais afirmam que ainda veem luzes brancas pulsando entre as árvores nas noites mais silenciosas, e alguns juram ter ouvido vozes vindas do topo, chamando por ajuda, repetindo nomes que ninguém consegue identificar. A ciência tentou explicar o ocorrido como fenômeno atmosférico raro, mas nenhum relatório oficial foi divulgado. Talvez seja melhor assim. Algumas verdades não devem ser compreendidas. Algumas portas não devem ser abertas. E naquela noite específica, algo conseguiu atravessar. Algo que não deveria estar aqui. Algo que talvez ainda esteja esperando. Se você ficou até o final deste relato sombrio e quer continuar explorando mistérios que desafiam tudo o que entendemos sobre o nosso mundo, aproveite agora para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Histórias como esta só começam quando as luzes se apagam, e você não vai querer perder o que vem a seguir.